Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 10 de junho de 2023, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículo do 38 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentadas nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, nos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela na sua pobreza ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje vai nos mostrar 2 tipos de atitudes totalmente contrastantes. Nós vemos aqui na figura dos escribas, dos doutores, mestres da lei, e a atitude da viúva. É importante a gente fazer esse contraponto, porque é isso que Jesus quer nos mostrar. Jesus nos mostra primeiro os doutores da lei. Tomai cuidado com os doutores da lei. Ele gosta de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas. Gosta das primeiras cadeiras nas sinagogas e nos melhores lugares nos banquetes. O que nós vemos, aquelas pessoas, doutores da lei, que eram responsáveis por interpretar a lei de Deus e ali o Velho Testamento, a Torá, mas o que nós vemos aqui é que esse doutor gosta dos melhores lugares. Então nós vemos aqui a figura desses homens que eram responsáveis de interpretar a lei de Deus, de interpretar os ensinamentos de Deus, homens orgulhosos e vaidosos, homens que gostam de se aparecer, gostam de estar sempre em destaque, em primeiros lugares. Jesus chama a atenção disso para cada um de nós. Jesus, como Messias, como Rei dos Reis, Jesus manso e humilde de coração, como Isaías nos diz, o servo sofredor. Essa é a figura do Messias que contrasta com os dos doutores da lei. Jesus é a própria lei. Jesus é Deus e se coloca como manso e humilde. E aqueles homens que são responsáveis por interpretar a lei são orgulhosos e vaidosos. Assim também nós vemos nos dias de hoje quantas pessoas que estão na igreja também, pelo orgulho e a vaidade, assumem cargos de coordenação de comunidades, de pastorais e de movimentos, e se acham o dono da igreja ou o dono do movimento, agem com orgulho e vaidade, só pensam em si, não pensam no que estão ali naquele cargo para servir, para se colocar em serviço. Nesse paralelo, nós vemos agora a figura daquela viúva. Jesus está de frente ao cofre, onde se depositam ali as suas ofertas, e o que nós vemos é Jesus nos mostrar que ali aquelas pessoas que tinham dinheiro iam lá, depositavam grandes fortunas, grande dinheiro,
porque eram pessoas abastadas e lhes dava o que sobrava. E aqui nós vemos a figura da viúva, e nós precisamos entender que a viúva e os órfãos eram as pessoas abandonadas, as pessoas pobres. Por isso ela vai colocar ali 2 moedas, tudo que ela tinha. Ela vai lá e oferece a Deus, mesmo que ela pudesse depois passar fome. Ela deixa de comer e oferece tudo que tem para Deus. Precisamos refletir qual é a figura que nós representamos, que nós estamos vivendo na nossa vida. A dos doutores da lei, orgulhosos e vaidosos, ou a figura da viúva, que nos colocamos em serviço para Deus, que nós damos tudo que nós temos para Deus, ou estamos dando os que nos sobra? Quando sobra um tempo, eu vou na igreja, quando sobra um tempo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Precisamos ter essa consciência e saber o que é que nós representamos para Deus, o que é que nós produzimos para o reino de Deus. Aqui Jesus vai dizer que aqueles homens vão sofrer muito. Como é que Jesus nos diz? Então, esses homens vão sofrer muito, porque estão vivendo do orgulho e da vaidade. Precisamos imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia da nossa vida não viver oferecendo para Deus do que nos sobra, mas nos doarmos completamente para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.